Era disso que eu temia? Era disso que eu temia, ficar 20, 22 mil reais negativo no banco? Era disso que eu tinha medo? E a hora que eu fui ver, eu tava vivo, normal, tava com a minha casa, eu tava comendo, eu tava com a pessoa que você ama. Era disso que eu temia? Estamos no nosso primeiro Basecast, é isso aí, Basecast começando, inaugurando oficialmente nosso Basecast. Você que está assistindo aí, seja bem-vindo. E nós estamos aqui com um Purão, claro, tem que ter um Purão. A gente está aqui com uma aguinha e com o Diego Rodrigues. Diego, que vai se apresentar daqui a pouquinho, diretor de operações aqui da base de lançamento. E nós começamos com tudo já. Então, estamos muito felizes por isso. E o tema desse Basecast você vai saber daqui a pouquinho. Eu quero primeiro que o Diego se apresente aí pra galera, fala um pouco sobre você, depois eu vou falar sobre mim também, porque tem muita gente que vai assistir por ser o primeiro. Nós não somos o tipo de pessoas que saímos falando quem nós somos e as nossas histórias, mas pra você conhecer um pouco sobre nós, no primeiro vai rolar. Fechou? Diego? Beleza. Mas assim, vai rolar do jeito que a gente se apresenta no dia a dia? Ou aquele... Então, tem que ser natural, né? Entendi. Não, mas aquela apresentação que a gente fazia antes de participar de uma maestria vocacional, de um treinamento de verdade... Nossa. Ou do jeito que a gente se apresenta agora? Acho que é melhor o jeito que a gente se apresenta agora, talvez um pouquinho adaptado só. Beleza. Então, meu nome é Diego Rodrigues, eu sou um ex-escravo, posso plagiar a tua... Excelente, escravo nunca mais. Eu sou um ex-escravo que aprendi a desfrutar da liberdade e agora ajudo pessoas também a desfrutarem da liberdade. Esse sou eu, diretor de operações aqui da base de treinamentos, lançamentos. Um prazerzaço caminhar do teu lado, cara, e... Sou engenheiro de produção, um cara que sempre foi analítico, racional, mega cético também com muita coisa. E em 2017 decidi cair para dentro do desenvolvimento humano e coloquei em prática então as minhas habilidades de planejamento, organização, mas agora conhecendo também sobre o ser humano, ajudando então pessoas escravas a desfrutarem da liberdade. Esse basicamente sou eu. Show de bola, show de bola. Diego tá caminhando com a gente aqui há um tempo e realmente para mim também é uma honra caminhar do seu lado. Tá sendo incrível, a gente tá acessando lugares novos. A gente vai falar no podcast de hoje, a gente vai falar muito sobre novidades, sobre você se lançar em ambientes novos e como você pode desfrutar dessa jornada melhor, tá? A gente vai falar sobre isso, mas a chegada do Diego na base de lançamento foi crucial para a gente chegar em lugares novos mesmo. Então, quando a gente entra em caminhos novos, gera conexões novas, a gente destrava novas realidades. Então, a base de lançamento ela foi criada em novembro de 2019, foi fundada em novembro de 2019 e a gente trabalha especificamente com treinamento, a base de treinamento, né? Nós temos lançamento também, qualquer hora você vai saber um pouco mais sobre isso, mas essa empresa é focada no ser humano, é focada em lançar o ser humano, em treinar e lançar as pessoas. Nós acreditamos em pessoas. Então tudo que nós fazemos, esse podcast aqui, por exemplo, é para que você que está ouvindo a gente aprenda alguma coisa, aplique na sua realidade e destrave novas realidades. Eu sou o Thiago, eu sou fundador da base de lançamento e o Diego começou falando aqui da forma da nossa apresentação, porque a gente acredita que títulos, empresas, organizações são substancialmente menores do que pessoas. Então a gente não precisa ficar se apoiando em qualquer coisa, qualquer título, qualquer formação, qualquer trabalho que você exerça, você não é o seu título. Você tem uma identidade, quando você carrega essa identidade, você não precisa se apoiar em qualquer título. Mas a minha formação inicial, né, a formação ali de faculdade inicial, é sistemas de informação. Trabalhei com TI durante 9 anos da minha vida e aí eu descobri que o meu propósito não era programar computadores, mas sim programar e reprogramar mentes. E aí foi então que a gente se lançou também no finalzinho de 2017, comecinho de 2018 ali, foi quando eu mergulhei no mundo do desenvolvimento pessoal. E aí em 2019 eu fiz essa transição de carreira e hoje a gente está aqui vivendo do propósito, tá? Mas vamos lá, Diego, seguinte. Cara, antes de você partir para o seguinte aí, é muito massa que você falou que agora assim, nós vivemos do propósito. E uma vez eu ouvi você falando o seguinte, né? O primeiro passo é você entender o propósito, né? Primeiro viver com propósito, depois e depois do propósito. Isso. Cara, eu acho que antes da gente falar desse negócio de novidade, seria massa a gente explicar esse negócio. Porque uma das coisas que eu mais vejo as pessoas se desafiarem
quando elas começam a se conhecer um pouquinho, é essa neura de eu preciso entender qual é o meu propósito. Nossa, eu preciso loucamente saber qual é o meu propósito, como se o propósito viesse numa caixinha de sucrilhos. É isso. O cara vai tomar café da manhã, ele abre os sucrilhos e ele puxa, nossa, que legal, descobri qual é o meu propósito. E a gente sabe que não é assim. Para você, como que foi essa... Eu sei que, de repente, você ia me perguntar algumas coisas A aqui, gente mas... tá em casa, né, mano? Então manda bala. Qual que é essa parada assim? Cara, hoje eu vivo do meu propósito. Mas até você entender que ajudar as pessoas a se desenvolverem era o teu propósito, como é que foi essa trajetória? Show. Desde o começo você tinha essa certeza? Como é que foi esse negócio? A verdade é que não. Em 2017, que nem eu comecei falando aqui, 2017 foi quando eu li um livro de propósito de vida, sobre propósito de vida. E esse livro me ajudou muito a destravar. A galera sempre quer saber qual é esse livro. Em 2017 eu li o livro 12 Dias para Atualizar Sua Vida, do Thiago Brunet. Quando eu li aquele livro, falava sobre... O Thiago Brunet, ele tem um conceito muito legal que é de ICP, né? Ideia Central Permanente. Ele chama isso no livro dele. Eu li esse livro em 2017 e eu não tinha ouvido falar ainda sobre propósito daquele jeito e tal. E eu curti muito. Foi então que eu falei assim, eu preciso descobrir o meu propósito. Existem 3 níveis, tá? Você que curte anotar enquanto ouve podcast, aprender de fato, ou quando assiste, existem 3 níveis de propósito. Isso aí eu aprendi com os anos, tá? Mas existe o primeiro nível, que é viver com propósito, com intencionalidade, que foi o momento em que eu peguei aquele livro, eu li aquele livro e comecei a estudar sobre propósito de vida. Naquele momento, eu criei um propósito. Você não tem a menor ideia de qual é o seu propósito, mas Isso. você coloca intencionalidade naquilo. Eu criei um propósito, eu criei um sentido eu criei um significado, e o meu significado, o meu porquê forte, era descobrir o meu propósito. Perfeito. Então, quando a minha energia começou a ser canalizada para descobrir o meu propósito. E eu entendi que naquele momento eu estava vivendo com intencionalidade. Eu estava sendo intencional. Então, o primeiro nível é quando você cria propósito. Você cria propósito. Você não clarifica, mas você cria. Você cria o seu porquê forte. De repente, o seu porquê forte são a criação dos seus filhos, é ter uma família estruturada, é dar uma boa educação para os seus filhos. Tudo isso é propósito. Você cria um propósito, você vive com intencionalidade. Só nesse nível, eu acredito muito, a gente vê muito isso, Diego, nos nossos treinamentos, nas nossas imersões. Só esse primeiro nível, a maior parte das pessoas não vivem isso. A maior parte das pessoas travam exatamente aqui, porque elas não sabem nem sequer viver com intencionalidade, com propósito. A gente pode dizer que a maioria das pessoas são pessoas ocasionais, que é um tema que você aborda pra caramba também. Elas esperam a ocasião, abraçá-las para ela tomar uma posição, e são ocasionais. Ela depende da ocasião, depende da circunstância para aí sim fazer alguma coisa. Ela não vive com essa intencionalidade, ela não tem algo que ela se apoie e fala, cara, esse é o meu porquê forte, o meu desejo ardente, e eu vou acordar todo dia para quebrar. É tão doido isso, porque as poucas vezes que as pessoas fazem isso, elas destravam grandes realidades. Por exemplo, eu quero que você que está assistindo a gente aqui, ou ouvindo a gente, pense o seguinte: qual foi a última vez que você, querendo muito algo, querendo muito, realmente desejando, tendo um desejo ardente? Esse é um dos princípios que Napoleon Hill fala muito sobre um projeto infalível. Esse é um dos princípios. Qual foi a última vez que você, tendo um desejo ardente para algo, você cria um propósito para aquilo e você não conseguiu obter? É muito difícil pensar em alguma vez que isso aconteceu. Eu não consigo pensar uma coisa na minha vida que, desejando muito, querendo realmente muito, criando um porquê forte para ter aquilo, eu não consegui obter. Alcançou. Então, assim, todas as vezes que você que está ouvindo a gente teve um desejo ardente, criou um propósito para aquilo, teve um porquê forte para obter aquele resultado, você obteve aquele resultado. Então, se as pessoas entendessem só o primeiro nível, só o primeiro, viver com intencionalidade, não com ocasionalidade, né? Porque a maior parte das pessoas vivem com ocasionalidade, são ocasionais. Então, o que acontece no ambiente externo define os comportamentos, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos delas. Tudo, o meio determina tudo, completamente tudo nela. Então, o que eu aprendi foi que viver com propósito já começaria a destravar muita coisa na minha vida. E foi exatamente assim que aconteceu. Aí eu volto a pergunta para você agora, um ping-pong aqui. Seguinte, qual foi o momento que você percebeu que você teve uma virada de chave de deixar de ser um Diego ocasional para ser um Diego intencional? Se é que teve essa transição. Cara, eu acho que foi uma série de momentos, assim. Eu cresci num bairro com poucas oportunidades, né? Pelo menos eu enxergava dessa forma. Eu era um cara mega ocasional, porque eu olhava para as circunstâncias, olhava para
para as poucas oportunidades que aparentemente eu tinha. Então eu cresci nesse bairro, cara, sendo muito levado, né, levado pela vida. Vou estudar nesse colégio, vou ficar com os meus avós enquanto meus pais trabalham. Então eu cresci entendendo que, pô, a gente tem a vida que nos dão. Eu acreditava muito nisso. A gente vai recebendo a vida como a vida vai acontecendo. Eu acreditava muito nisso. Quando eu tinha ali 15, 16 anos, eu acredito que o meu lado espiritual começou a se desenvolver de uma maneira mais profunda. Só que eu tinha muitos conflitos com isso, cara, porque eu cresci meio que na igreja, só que mesmo tendo um encontro com Deus ali, com a espiritualidade, eu questionava muita coisa. Eu falava, cara, peraí, né? Eu tô aqui na igreja, as pessoas falam que se encontram com Deus, mas elas não conseguem avançar em suas vidas. E eu questionava muito isso, eu era muito questionador. Eu considero que eu sou um cara meio cético, assim, no sentido de... Eu sou meio Tomé, assim, né? Preciso ver para acreditar, preciso ter a ciência por trás do negócio para entender o que está acontecendo. E eu era muito questionador, cara. Então, com 17 anos de idade, eu acredito que foi a primeira grande sacada. Eu não diria que foi a virada, mas foi o primeiro start, quando eu fiz um treinamento de perfil comportamental. Um psiquiatra, um pastor, ministrou na igreja um treinamento de perfil comportamental. E foi a primeira vez que eu olhei para o ser humano de um jeito que eu falei, cara, entendi. As pessoas são diferentes e por isso elas reagem de maneiras diferentes aos estímulos do dia a dia. Então, uma pessoa que ela é questionada, por exemplo, dependendo do perfil dela, ela vai responder de um jeito diferente. Então, um dominante, ele vai para o confronto, o influente, ele vai tentar ser mais social, o estabilidade vai ficar calado e o conformidade vai buscar provas. Então, quando eu entendi isso, eu falei, pô, beleza, eu quero entender mais sobre o ser humano. E eu comecei a estudar um pouco mais, só que daí eu fui para engenharia, que era um negócio que eu gostava desde moleque, eu queria construir coisas, esse era o meu desejo. Só que isso ainda me deixava, cara, um vazio no peito, assim. Eu tinha a seguinte sacada, pô, a máquina, né? Eu aperto a máquina, a máquina melhora, mas chega um momento que não dá para tirar mais nada da máquina. Ou você compra um equipamento novo, ou você joga fora e já era. Agora, o ser humano, eu percebi que não tem essa trava. Você pode, pô, você tem um mentor, você tem uma pessoa que caminha comigo, ele vai me apertar, eu vou me desenvolver, vou entregar resultados. E daqui a pouco eu vou voltar, o cara vai me apertar mais um pouco e eu vou continuar me desenvolvendo. E isso me deixou apaixonado pelo desenvolvimento humano. Eu vejo que essa foi a grande chave, só que eu ainda tinha uma série de bloqueios, né, cara? Uma série de problemas que eu não sabia como lidar. Por conta dessa vida passada, né? Vida da infância ali, cheio de uma mentalidade que, eu tenho que aceitar a vida que me entregam. E aí foi ali por meados dos 25 aos 27 que eu fui para o desenvolvimento humano. E aí eu comecei a ter acesso a ferramentas, a metodologias que me fizeram pensar de um jeito diferente. E aí foi onde eu comecei a desenvolver mais autorresponsabilidade, um planejamento muito melhor. Embora engenheiro, o meu planejamento não era tão eficiente. Com as ferramentas de desenvolvimento humano, eu comecei a planejar melhor, entendendo agora mais sobre o ser humano. E aí sim foi uma grande virada. De 2017, então, ali com os meus 27 anos, até agora os 32, né? Então são 5 anos já treinando pra caramba e entendendo que se eu não for autorresponsável, que entra muito nisso que você falou, se eu não trabalhar com intencionalidade, e quando eu falo trabalhar no meu dia a dia, se eu não fizer coisas de maneira intencional, cara, a vida realmente vai me reservar qualquer coisa. É o lance lá da frase da Alice, né? A Alice no País das Maravilhas, que ela chega ali pro gato e fala, pô, tô perdida. E o gato fala, pô, Alice, beleza, pra onde você quer ir? Né? E ela falou, pô, não sei pra onde eu quero ir. E aí o gato responde, pô, Alice, pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Então eu era esse cara, era um cara que cheio de conteúdo, cheio de conhecimento, mas não sabia pra onde estava indo. Então foi só quando eu passei a fazer treinamentos, me conhecer e desenvolver mesmo o lado espiritual, mas também o lado emocional e o lado inteligência mesmo, QI, que eu entendi que, cara, eu poderia mais. Mas poderia mais a partir de uma posição mesmo de autorresponsabilidade, trabalhando então com propósito, mesmo saber qual era esse propósito. Eu não sei qual vai ser o objetivo final desse negócio, mas eu vou colocar meu coração aqui em algumas atividades e vamos ver o que vai dar. Então, cara, isso aconteceu em 2017, 2018, foi o start. Show. E assim, ó, o primeiro nível de viver com propósito, gente, é exatamente isso que o Diego começou a fazer. E enquanto você falava, eu comecei a lembrar de algumas coisas que foram muito semelhantes comigo. E é o seguinte, eu comecei a viver com o propósito de ensinar as pessoas, de aprender. E eu sabia que enquanto eu ensinava, eu aprendia mais ainda. Então, em 2018, por exemplo, eu fazia algum curso, fazia um seminário como participante, eu já dava um jeito de ensinar isso muito rápido. Seja na igreja pela qual eu ia, na escola dominical, eu era professor lá, já sentava e já começava
ensinar as pessoas aquilo que eu havia Tinha aprendido. acabado de aprender. Exatamente, já começava. Eu nem sabia muito bem o que eu estava falando, porque eu não sabia todas as técnicas, não sabia nada disso, mas eu tinha aprendido algo no campo da informação e já queria transbordar aquilo, porque eu sabia que aumentava a minha retenção. Nossa. Então, conectando um pouco com o que a gente se propôs a falar de novidade, hoje eu sou uma pessoa que eu não preciso ficar programando script, montando script da minha fala, da minha palestra. As minhas palestras não tem, eu não monto script das minhas palestras. Ele não monta mesmo o script da palestra. Real. Eu sou diretor de operações aqui. Esse carinha aqui é o CEO e o fundador da empresa. E eu falo pra ele, olha, o tema da palestra da próxima semana é tal. Dele, beleza, fica tranquilo, tá tudo certo. Aí eu falo, meu velho, passa pra mim um pouquinho. Não, tá tudo certo. E aí, minutos antes da palestra, o cara sobe pro palco e arrebenta. Ele não monta script mesmo. Não, existem dias que eu pergunto, tem uma das pessoas que eu pergunto, é o Luiz que tá ali, ó. Eu pergunto assim, qual que é o tema da palestra? Aí ele olha no Instagram... Fala pra mim o tema da palestra e a gente começa na hora. Mas por que isso, né? E a gente muitas pessoas olham pra nós e falam, caramba, de onde vem tanto conteúdo? De onde vem tanto transbordo assim? É porque exatamente o viver com propósito, eu tava tão fascinado por aprender que eu falei, qual é a melhor forma que eu tenho de aprender? Ensinando. Qual é a melhor forma que eu tenho de reter tudo isso, que para mim é um mundo novo? Eu sempre fui muito mergulhado em espiritualidade também, em conexão com Deus, e durante a minha vida, desde os 7 anos de idade, e eu estava com 23 anos aproximadamente, e eu falei, cara, eu descobri um mundo diferente e eu queria mergulhar naquele processo de autoconhecimento de verdade. Top. Como eu poderia aumentar a minha absorção? Como eu poderia aprender mais? Eu falei, peraí, enquanto eu ensino, eu percebo que o meu cérebro trabalha 2 vezes. Porque eu preciso montar raciocínio, eu preciso lembrar, primeiro eu preciso lembrar de tudo aquilo que me foi falado, que me foi ensinado. Depois eu preciso criar um raciocínio de como transmitir isso. Você me conhece, sabe que eu sou o cara que busco criar um passo a passo das coisas, né? Eu funciono muito melhor assim. Pra galera que tá assistindo, que tá ouvindo, se nós pudéssemos conectar isso então com o nosso tema de hoje, que é lidar com novidades, a gente poderia chamar de passo número 1 para lidar com novidade aprendo e ensino. Esse seria um passo número 1 para aumentar a minha absorção do conhecimento e validar mesmo aquilo que eu acabei de aprender. Para eu validar aquilo que eu aprendi, logo eu já ensino para lembrar tudo que eu aprendi e também tirar as dúvidas, ajustar. Ensinando eu consigo fazer tudo isso. Excelente, excelente. Assim, eu nem tinha pensado nesse ponto que nem você colocou, conectando isso com novidade, mas faz todo sentido. E para mim aumentou muito, e eu vejo que a maior parte das pessoas que ensinam, essas pessoas estão aprendendo de novo e elas criam caminhos para... Hoje no MV, por exemplo, no MV é uma das imersões que poucas imersões que existem, que enquanto tá rolando o evento, você levanta a mão, chega um microfone e você pode fazer pergunta. Maestria vocacional, tá? MV. Aí a galera da edição e tal, aí aquela hora que você coloca o negócio. Mas o Maestria Vocacional, que é a nossa imersão de autoconhecimento, é talvez a única imersão que muitas pessoas participaram que verão isso, que viram e verão isso. Que enquanto tá rolando a imersão, levanta a mão, as pessoas fazem a pergunta que vier na cabeça. Não é, só faz pergunta voltada para esse tema. A pergunta que vier na cabeça, as pessoas fazem as perguntas. E eu nas 23 turmas, eu não consegui responder uma única pergunta na primeira turma que eu travei. O resto, por que eu consegui responder? Não é porque eu sou bonzão nem nada disso. É porque exatamente tudo que eu ouço, aquilo que eu aprendo, às vezes eu estou jantando com a minha esposa, e eu começo a comentar coisas que eu aprendi naquele dia que eu ouvi num podcast como esse. Eu li, eu assisti e eu já dou um jeito de ensinar. Boa. Então o meu cérebro começa a trabalhar muito rápido para exatamente resolver problemas. Então a dica para você que está nos ouvindo gerando aprendizado, né? Que a gente conectou a nossa história só para uma coisa, gerar aprendizado mesmo e gerar um conteúdo para você. E viver com um propósito, com intencionalidade, significa que você... no processo de aprendizagem e você começar a ensinar as pessoas, você aumenta muito mais a sua retenção e o seu transbordo. Você aumenta muito mais o seu impacto. Você consegue impactar muito mais as pessoas. Enquanto você aprende, você já dá vazão ensinando. Isso, para mim, foi fundamental para viver com um propósito. Depois, isso começou a clarificar o propósito, que é conectando com o que a gente estava falando. Então, aí vem
a clarificação daquele desígnio central. Inclusive tem um livro que eu li em 2018 também, que eu aconselho vocês lerem, que chama O Desígnio. Sensacional sobre propósito, um dos melhores livros, o segundo melhor livro que eu li sobre propósito, o primeiro chama Razão do Ser, vocês podem procurar também. Ó, a equipe aí de novo, ó, essa é a hora que você coloca o Razão do Ser na tela. O segundo melhor livro que eu já li sobre propósito chama O Desígnio. É um livro que a maior parte das pessoas não vão ler, porque é um livro desse tamanho, então a hora que vê o tamanho do livro já assusta e não lê o livro, mas é um livro que, assim, ó, sensacional sobre desígnio, sobre propósito, sobre missão. É sensacional. Nossa. E aí eu comecei a clarificar a partir desse livro, Vivendo com Propósito, e eu clarifiquei o meu propósito. Pô, quanto tempo demorou? Cara, foi mais ou menos 6 meses vivendo com intencionalidade. E aí você falou uma coisa que é verdade. Às vezes as pessoas esperam descobrir o propósito delas a partir de um pastor que chega, coloca a mão na cabeça e fala, seu propósito é esse. A partir de um acidente ou de algo que... uma revelação. Né? Isso, pode ser que aconteça? Poxa, pode ser que aconteça. Mas é pouco provável. Sim. A maior parte das pessoas que clarificaram o seu propósito de vida, tipo, acreditam que aquela é a missão e o propósito da vida daquela pessoa, está voltado para aquele comportamento, para aquele ensinamento, de repente, aquela coisa, a única coisa da vida dela, elas viveram primeiro com um propósito. Sim. Elas primeiro viveram com intencionalidade. Cara, e é meio óbvio, né? Só que no nosso treinamento de comunicação a gente fala disso, né? O óbvio, ele é óbvio só para quem comunica, né? Então, o óbvio tem que ser comunicado com evidências para que seja óbvio também para outras pessoas. Só que isso que você está falando agora é muito óbvio, só que é um óbvio que para quem está ouvindo, quem está assistindo, é importante a gente explicar um negócio. Se você vive com propósito, que é o que a gente falou até agora, é óbvio que você vai tirar tudo que não faz sentido da tua frente. E você começa a clarificar qual é o propósito, qual é o desígnio. Porque quando você começa a viver com intencionalidade, tudo aquilo que não faz sentido você vai tirando. Cara, eu começo a fazer algumas coisas na minha vida com forma intencional, para melhorar a minha casa, minha saúde física, emocional, espiritual, meu relacionamento, minha vida profissional, enfim. Começo a olhar para as áreas da minha vida e começo a viver com intencionalidade, com propósito. Tudo que não faz sentido, amizades que não fazem sentido, oportunidades que não fazem sentido, alianças que não fazem sentido. Eu começo a me desfazer desse negócio agora. É óbvio que eu vou começar a ter mais clareza de qual é o desígnio, de qual é o propósito. Então, é meio óbvio, só que, como você disse do livro, né, o desígnio, é muito mais fácil eu ficar procurando alguém para colocar a mão na minha cabeça e falar, nossa, você nasceu para isso, do que ler um livro de 700 páginas e praticar aquele livro até encontrar de fato o teu propósito. Né? Então, eu sei que é meio que chovendo molhado aqui o que eu estou falando, depois de tudo que você falou, só que é aquele óbvio que precisa ser reforçado. Cara, se eu faço as coisas com propósito, é óbvio que eu vou tirar todas as distrações que me tiram do desígnio. E por que isso acontece? Porque viver com propósito, você começa a gerar resultados. E alguns não, qualquer resultado, ele gera atração ou dispersão. Qualquer resultado. Então, se eu sou uma pessoa que agora eu decido ter uma alimentação saudável, eu não tinha uma alimentação saudável, a partir de hoje eu começo a ter uma alimentação saudável. Eu criei um propósito. Poxa, eu criei um propósito. Sim. Eu estou vivendo com propósito. Qual é o meu propósito? De ter um corpo saudável. De ter uma saúde, de ter energia. Eu criei um propósito agora. Então, Thiago, você foi criado para isso? Sim e não, né? Você foi criado para ser saudável. Mas esse não é o meu propósito central da minha vida. Mas vamos lá. Eu criei o propósito, viver com o propósito de ter uma alimentação saudável. Eu começo agora, o meu café da manhã é saudável. Aí nós vamos almoçar juntos, aí você começa a perceber que a minha alimentação é saudável. Eu começo a dizer não pro rolê de sexta, de sábado, que a gente ia comer um podrão, que a gente ia comer um lanche podrão lá. Eu começo a dizer não. E falo, Diego, eu não vou. E tal. E aí você começa a perceber isso. O resultado, esse resultado em mim, esse viver com propósito, vai gerar a atração de quem? De pessoas que se assemelham com aquele propósito. Uhum. Então vai gerar atração de pessoas, de ambientes. O meu SAR, que é o sistema ativador reticular aqui no cérebro, vai ficar mais ativo, tanto para vídeos que passam no Instagram, no Facebook, ou para pessoas que se alimentam saudáveis também. A hora que eu vou ver, eu estou gerando atração desses resultados também para a minha vida. E dispersão. Então, por que dispersão? Porque se, por exemplo, o Diego fala assim, cara, eu não quero ter alimentação saudável. Para mim, a vida que eu tenho de uma alimentação não saudável, no exemplo, tá de boa. Tá de boa.
Se esse é o seu caso, o que você vai fazer? Você vai parar de andar comigo. Você vai começar a parar de andar comigo. Ou eu posso ficar super atraído, né? Atração. Sim. Posso, cara, eu preciso estar com o Thiago porque isso. vai me puxar. Então essa já é uma das formas, pega esse princípio, gente. Uma das formas, a gente recebe muito esse tipo de pergunta, né, Diego? De, cara, como que eu faço pra trocar minha ambiência? Como que eu faço pra trocar meu ciclo de relacionamento? Pô, as pessoas que eu ando muitas vezes são tóxicas. Cara, a melhor forma é gerando resultado. Isso aí. E como que eu gero resultado? Vivendo com propósito. Aí tem um lance de você... Eu vejo muito isso, né? Eu imagino que você tenha passado por isso também, por ter crescido meio que na igreja, né? Que a gente ouve muito, cara, você tem que amar o próximo, tem que fazer pelo próximo e tal. E aí quando a gente vem falar de desenvolvimento humano, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu ouvi de muitas pessoas assim, cara, agora você fala muito só sobre você, sobre o teu desenvolvimento, os seus resultados, você faz acontecer. E eu falei o seguinte, cara, não, na real se a gente olha para a Bíblia, né, o versículo que fala para você amar o próximo como a ti mesmo, me amar primeiro não é egoísmo, é altruísmo total, né? Porque uma vez com a minha mentora, ela falou o seguinte, ela pegou uma caneca um dia e eu estava muito chateado, porque eu estava servindo pra caramba e não tinha resultados, né? Tava sempre fazendo pelas outras pessoas. E ela me falou o seguinte, ela falou, Diego, se você tem uma garrafa com água, você deveria dar para as pessoas que estão à tua volta daquilo que está dentro da garrafa ou daquilo que transborda dessa garrafa? E, cara, eu respondi sem pensar, assim. Para mim era óbvio. Falei, pô, tem que dar da garrafa, é claro. Aí ela me perguntou o seguinte, pois é, legal, maneiro tua resposta. Agora, quando acabar da garrafa, o que você vai fazer? Se acabar. Eu falei, já era, acabou. Ela falou, pois é, quando você ficar dando de dentro, chega um momento que acaba para você e acaba para a pessoa também. Você não consegue nem fazer pelo próximo. Então você tem que estar sempre cheio ao ponto de transbordar e ter para contribuir com o próximo. Dessa forma você nunca vai te faltar. Então eu vejo que esse negócio de você se amar, você se desenvolver, você trabalhar em você, né? Você mudar o seu mundo, é a única maneira então que você pode mudar o mundo à tua volta. Eu só consigo... Eu vejo muito isso, com certeza você recebe também essas dúvidas nas suas mentorias, que é, cara, eu preciso mudar o meu cônjuge, preciso mudar meu filho, preciso mudar meu pai, preciso mudar meu chefe. E, cara, na boa, a gente não tem esse poder, né? Ninguém tem o poder de mudar o mundo de ninguém. É isso. Agora, eu tenho o poder, sim, de viver com um propósito, encontrar o propósito, mudar a minha vida, e a minha vida vai gerar isso que você comentou agora, que é atração ou dispersão. Ou eu atraio a galera para minha nova ambiência, para o meu novo estilo, ou vai cada um pro teu canto e tá beleza, e tá tudo certo, não tem caminho melhor. Tem o meu caminho e tem o caminho que outras pessoas escolhem. É mais ou menos isso. Essa é a linha. E assim, ó, o resultado, ele fala mais alto do que qualquer coisa. Às vezes a gente quer mudar as pessoas ao nosso redor, que nem você disse, né? Pô, eu quero mudar meu cônjuge, quero mudar minha mãe, eu quero mudar... A grande verdade é que você não tem poder de mudar ninguém. Nem uma imersão. Desconfiem de treinamentos, cursos que falam assim, você vai ser mudado em um fim de semana. Pelo quê? Pela imersão em si. Não é a imersão em si que muda. É uma decisão que você toma, uma decisão sua, de ajustar os seus comportamentos a partir da informação que você recebeu, do conteúdo e da experiência que você teve ali. Então você sofre um impacto emocional, de repente positivo, durante um processo de curso, de imersão, e aquilo faz com que você tome decisões diferentes no outro dia. E você começa a transformar a sua realidade. O grande lance é que você transforma a sua realidade a partir dos resultados que você mesmo gera. Então, para a gente fechar esse parênteses que a gente abriu aqui, parênteses grandes, né? Grandes. Bem grande. O podcast não começou ainda, né? Ainda não. O tema vai vir daqui a pouco, gente. Era 15 minutos, Lucas? Olha só. Então, assim, o resultado que você vai gerar é a melhor forma de gritar para o mundo o propósito que você está vivendo. É o resultado que você gera. É o fruto, muitas vezes, que você gera. Então, a gente estava até conversando ontem no jantar em casa lá, eu e minha esposa, eu estava falando com ela sobre a diferença de resultado e fruto. E aí mais um parênteses dentro do parênteses que eu estou abrindo aqui, né? Mas a diferença do resultado e do fruto. O resultado é quando é um esforço único, exclusivo seu. Então, você gera esse resultado a partir daquilo que você produziu, a partir do seu esforço próprio. Então, por exemplo, no processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento é um esforço meu próprio, é um ajuste que eu faço nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, que vai gerar, de repente, o emagrecimento que eu quero. Ganho de massa e tal. Pô, é um resultado que eu gerei. Agora, o fruto não. Você tá batendo muito nessa parte de corpo e tal, alimentação, porque... É um sinal. Tem alguns amigos que estão fazendo alguns compromissos de fazer 13 dias consecutivos e eu estou trazendo para ambiência. Pra ambiência. É isso aí. E o resultado gera o quê? Atração. Atração ou dispersão. 13 dias tem uma turma eu fui atraído, focada. Foi atraído. Então o resultado gera isso, né? Eu tô fazendo, cara. Muito bem, você também, né? Tá
começou firme lá. Então, por que eu estou dizendo isso? O fruto é diferente. O fruto ele envolve prosperidade. E a prosperidade tem uma intervenção do Criador. Tem uma intervenção divina, muitas vezes, de uma coisa que você nem sequer entende como aquilo foi gerado. Olha que massa. Deixa eu ver se eu acompanho aqui. Você está vivendo com um propósito, está vivendo e aí, beleza, agora eu vou prosperar e aí eu vou ter... É quando eu passo a ter acesso a coisas que, de repente, eu nem imaginava que fosse acontecer, porque essa intervenção divina, a partir do momento que eu me posicionei. É isso. O que é prosperidade? Crescimento. Crescimento. Prosperidade é crescimento. E aí, inclusive, independente da sua crença, tá? Tá tudo certo, mas pega o princípio da parada aqui. Inclusive, na Bíblia diz assim, ó, que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a prosperidade vem a partir a prosperidade em si vem a partir de algo muitas vezes que a gente nem entende. Nossa. Já aconteceu alguma coisa na sua vida e você fala assim, cara, eu nem sei como chegou aqui. Eu sei que eu comecei a ter algumas atitudes diferentes, mas existem coisas que estão fora do nosso controle e que elas simplesmente acontecem. Acontece. Só que eu preparei o terreno para que ela aconteça. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é ele. É Deus. Perfeito, cara. Perfeito. Então assim, qual que é a nossa parte? Plantar, cultivar. E aí existem coisas que vão fugir do nosso controle. Nossa. E aí, se você está em movimento, gerando micro resultados, eu sempre falo isso, né? Empilhamento de micro resultado. Todas as vezes que você tem um empilhamento de micro resultados, coisas, entre aspas, sobrenaturais acontecem. Que você nem espera, nem esperava, nem imagina que poderia acontecer. Elas simplesmente acontecem porque você atrai uma coisa chamada prosperidade, que é crescimento. Então, viver com propósito, galera, vai fazer você ter uma intencionalidade tão forte que os micro-resultados começam a ser acavalados. E isso vai clarificar o propósito, o desígnio. Diego, a pergunta que eu te faço é, o que você acredita ser esse propósito do Diego Rodrigues? Assim? Não precisa ser uma frasezinha pronta, bonita. Não, é aquilo que você acredita fazer mais parte assim, do propósito, o desígnio do Diego Rodrigues. Vamos lá. Cara, eu passei os últimos 4 anos buscando resposta para essa pergunta. E eu diria que no ano passado eu encontrei uma metáfora que foi a que melhor me ajudou a entender. Assim, porque eu ficava muito nessa, cara, qual que é a diferença de propósito e missão? Eu tinha essa dificuldade de entender qual que é o propósito e missão. E aí um dia, nessa busca, porque eu tinha muitos clientes que me perguntavam esse negócio. E aí eu cheguei na seguinte conclusão, Thiago. Eu queria que você até me acompanhasse e você me dissesse se faz sentido para você esse negócio. Uma guerra, quando ela começa, e eu chamo de metáfora da guerra. Uma guerra, quando ela começa, imagine que aqui em Campinas iniciou uma guerra. O que nós perdemos imediatamente quando uma guerra começa? Imagine que Campinas começou a ser bombardeado. Logo nós perdemos segurança, a nossa liberdade, a nossa paz, a nossa alegria ali. Então, toda guerra ela tem como propósito, como finalidade, recuperar paz, alegria, liberdade, segurança. Ou recuperar ou trabalhar de forma preventiva para que a gente não perca. Né? Então, vamos atacar tal lugar para não perdermos a nossa paz, alegria, liberdade e segurança. Imagine que eu seja o cara que recruto soldados e eu te ligo. Thiago, cara, beleza, a guerra de Campinas está começando aqui. E eu preciso que você venha, você está sendo recrutado. Então, a tua missão essa semana é levar água e comida até o centro de Campinas, porque foi tão bombardeado lá que eles estão sem água e comida. E aí você vai lá, entrega água e comida e tal, beleza. Você volta uma semana depois e fala, Diego, acabei. Eu falo, cara, beleza, então agora veste tua farda, pega teu rifle e você vai pro bairro, sei lá, Taquaral, e você vai atirar para matar, porque, cara, o Taquaral é muito importante para nós recuperarmos toda a cidade. Veja, a tua missão mudou de uma semana para outra. Uma semana era levar água e a outra semana era para atirar para matar. Só que o propósito nunca mudou. O propósito ele continua sendo recuperar a paz, liberdade, segurança, alegria e tal. Por que eu contei essa metáfora? Porque para mim o propósito ele não muda. Para mim hoje eu tenho definição, eu tenho clareza que o meu propósito é glorificar a Deus em qualquer coisa que eu faça. Esse é meu propósito. Cara, eu tô indo pro meu 3º filho agora, né? A Raquel tá grávida novamente. E eu tenho certeza que ser pai é uma maneira de glorificar a Deus. Então é uma das minhas missões para uma finalidade que é glorificar a Deus em tudo que eu faço. Meu propósito final. Agora, a missão, cara, como que eu faço isso hoje? Eu faço isso hoje através de treinamentos, mentorias de negócio, ajudando empreendedores. Então a minha missão atual é ajudar pessoas que querem se desenvolver. Agora, qual é o meu propósito hoje e será eternamente? Glorificar a Deus em tudo que eu faço. Então hoje eu tenho clareza que, e você foi uma das pessoas que me ajudou nesse processo de ter mais clareza,
Meu propósito é glorificar a Deus, cara. Eu nasci para governar sobre todas as coisas. E você falava muito de ser sal e luz também, né? Eu lembro que quando eu te conheci, você falava isso, cara, meu propósito é ser sal e luz. Sal e luz. Isso tá no meu site. No meu site e é louco, né? É um site que você abre, tem um cara de terno, eu tô lá de terno, e aí eu falo, pô, eu faço treinamentos empresariais, faço treinamento na tua empresa e de repente qual é a nossa missão? Ser sal e luz no mundo sem sabor e na escuridão. Aí você fala, cara, esquisito, né? Uma empresa de treinamentos que de repente a missão do cara é essa. Porque é como eu vejo e para mim zero problema. Diego, você não tem medo de perder clientes? Porque não, cara, porque eu acredito que eu estou vivendo com um propósito, entendi qual é o propósito, que é glorificar a Deus em tudo que eu faço. E agora estou vivendo do propósito, porque exatamente aí eu não tinha... Isso que você falou agora para mim faz total sentido, né? A gente planta, cultiva e quem dá o crescimento é o próprio Criador, o próprio Deus. E aí acontecem essas intervenções que você fala assim, caraca, velho, da onde veio esse negócio? Como é que pôde acontecer isso? Então, tendo clareza do propósito para fluir dentro dele é natural. E falando essa parada de sal e luz, só para você entender, você que está ouvindo a gente e nos vendo, veja só, quando isso foi colocado, foi dito por Jesus, por exemplo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E o sal, cara, o dia que eu tive esse entendimento sobre o sal, assim, foi algo para mim muito impactante. Que existem 5 pilares que eu sempre falo para as pessoas para descobrir o propósito em si, né? Então, perguntas, amor, indignação, problemas e o dedo do detalhe aqui é o dedo do serviço. É o dedo de servir. Então pode ver que todas as pessoas que dizem que clarificaram o seu propósito têm uma coisa em comum, que é o serviço. É o servir as pessoas. Elas dizem, ou elas dizem através do servir pessoas, ou elas dizem assim, ajudar pessoas a fazer tal coisa. Então, o serviço, a ajuda às pessoas, sempre vai estar ligado com o propósito da humanidade. Sempre está ligado. E aí quando quando Jesus disse isso e você colocou isso no seu site, você clarificou isso e fez sentido para você, sal e luz. Cara, qual que é o propósito do sal? Temperar. Qual que é o propósito do sal? E aí, o temperar, veja só, o sal, o propósito dele, quando eu coloco ele numa carne, e por exemplo ali, não é... Agora que você come uma carne bem gostosa, você não fala assim, que sal gostoso. Você não fala, cara, que sal gostoso. Você fala o quê? Que carne gostosa. Que carne gostosa. Sim. Basicamente é realçar o sabor da carne. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Quando eu digo ser sal na terra, basicamente é servir as pessoas para tirar de você o melhor que está em você. Perfeito, Então, exatamente isso. eu estou aqui para tirar de você o melhor que há em você. Como? Te servindo como meu propósito. Fantástico. Então, acho que isso faz total sentido do ser sal e luz. Aí a gente poderia falar sobre luz em outro momento, mas assim, só esse princípio do sal, você que decide ser sal na terra, basicamente é isso. Tá ligado a servir as pessoas. Servir e realçar aquilo que a pessoa já tem dentro dela. Tem dentro dela, que às vezes ela nem clarificou isso. E você, com a sua presença, com o seu serviço, com o seu ensinamento, com a sua ajuda, com o seu ouvir as pessoas, você pode tirar de dentro delas coisas que elas talvez nem sabiam que tinham. Acho que isso tá muito alinhado com um propósito de vida. Virou um podcast de propósito. Virou um podcast de propósito. A gente ia falar de novo, né? De algo novo. Novidade. De novidade. Dá tempo de conectar tudo isso em 3 minutos e falar que está conectado com novidade? Mas, na verdade, a verdade é que para qualquer ambiente novo, você tem que entender os princípios da novidade, né? Esse é um princípio fortíssimo da novidade. O princípio do propósito. Entende? Que a novidade é relativa, né? Para cada um. Como viver novo, novidade é relativo para cada um. Mas existem princípios da Terra que são fundamentais. Propósito é um princípio da Terra. Se você parar para pensar que, cara, há 2.000 anos, 2.400 anos, grandes pensadores, Aristóteles e vários outros filósofos já falavam muito sobre isso. A Bíblia em si, por exemplo, é um livro muito, muito antigo, né? E já fala de propósito do começo ao fim. Então, a busca pelo sentido da vida sempre foi uma busca do ser humano. Sim. Que esse sentido é o quê? O porquê forte. Então, exato. É um princípio da Terra e é uma das coisas que mais destravam realidades na vida das pessoas é a clarificação de propósito.
Sim. É a clarificação. Uma família só pode fluir quando tem propósito. Uma nação só flui quando tem propósito. Uma empresa só flui quando tem propósito. Cara, quero até pontuar a palavra que você usou agora várias e várias vezes, né? O verbo que você usou agora, fluir, né? Eu vejo muitas pessoas tentando fazer as coisas funcionarem, né? A família precisa funcionar, então eu vou colocar algumas regras para que a família funcione. E a família não deveria funcionar, né? Não é uma máquina, ela deveria fluir. Só que muitas vezes não flui porque... É por isso que as famílias quebram, porque elas funcionam. Exatamente. Família quebra, um casamento quebra, uma empresa quebra porque ela não tem Porque propósito. funciona. Porque funciona. E qual que é o lance? Olha que doideira, isso aí é tão poderoso, cara, que assim, ó, quando se você quebra um dedo, você pode tirar o dedo e colocar uma prótese. A prótese funciona ou flui? Funciona. A prótese funciona porque ela não recebe a vida da cabeça. E aí, meu amigo, aí já é uma parada, outra frequência que a gente entra aqui. Sim. Mas a prótese, ela funciona, e ela pode ser quebrada e tal, porque ela não recebe a vida da cabeça. Por não estar conectada de fato com o corpo, na sua essência, você pode só trocar a prótese, se a prótese quebrou, você troca ela e já era. E ela está funcionando, é um mecanismo. Agora, quando você quebra um dedo, e você fala assim, esse dedo, ele foi criado para fluir. E aí todo o corpo recebe aquela dor. Todo o corpo recebe. Então, desde o cérebro trabalha diferente, o coração trabalha diferente, todo o corpo começa a receber aquela dor. E a doideira é o seguinte, cara. Quando tem um dedo quebrado, você já quebrou algum dedo? Já quebrou? No seu caso, você teve que juntar com outro dedo? Sim, eu quebrei o dedinho do pé, cara. E aí eu tive que fazer exatamente esse movimento, de juntar os dedos. Tá, e aí você quebrou o dedinho do pé. O que o dedo do lado tinha a ver com a parada? Nada a ver, se ferrou junto ali. Tinha nada a ver com a história, mas qual que é o princípio? O princípio é que algo que está fluindo, mesmo você que, quando você comete um erro, um fracasso, puxa, não tem nada a ver, mas é a conexão do corpo que vai gerar cura. Fantástico. É estar conectado com o corpo que gera cura. Então, o que eu vejo? Uma família que flui, a unidade da família, a unidade dentro de uma empresa, a unidade dentro de uma igreja, seja onde for, é isso que gera cura de fato. E aí você fala, mas não tem nada a ver com o erro que ele cometeu. Mas se é o dedinho do lado, às vezes, que vai conectar ali com ele e fala assim, eu vou gerar cura e alinhamento. E aí eu posso escolher, né? Sofrer, porque eu não tô nem aí com ele, né? E em algum momento aquilo que tá machucado ali pode respingar em mim, né? Se é de repente um corte, né? Pode virar uma infecção e daqui a pouco cai em mim e tudo mais e gera prejuízo também para mim, ou eu posso ser aquele que vou abraçar e, cara, vamos curar esse negócio. É isso. Nessa analogia que a gente trouxe do dedo, o seu dedinho, quando estava quebrado, ele estava realmente quebrado, desconcertado, e ele teve que conectar com o dedo do lado para gerar alinhamento. E aí foi desconfortável para os dois, meu amigo. Sim. É para os dois. E isso é o princípio do propósito de um casamento. A hora que eu faço a analogia do propósito aqui, que eu falo, esse aqui é o dedo das perguntas, porque esse dedo é o único que conecta com todos os outros dedos. Então você vai se fazer perguntas sempre. Esse aqui é o dedo da direção, e eu chamo de amor, é o dedo do amor, o que vai mover as pessoas, de fato, rumo ao propósito é o amor. Depois esse aqui é o dedo da indignação. Quando você mostra esse dedo do meio para alguém, você está indignado com aquele alguém. E eu gosto de brincar, e eu falo assim, ó, esse aqui é o dedo do problema, né? Aí as pessoas já pensam assim, casamento é problema, né? Na verdade, casamento é solução para 2 BOs. Eram 2 BOs que agora viviam unidade de fato, e essa unidade gera cura. Esse alinhamento gera cura. Então é exatamente esse processo. Quando você tem um propósito forte no casamento, na empresa, a gente pode levar isso para qualquer ambiente. Sim. Mas vive unidade, não interessa que você cometeu o erro, por exemplo, e o problema é seu. Não, cara, estamos em unidade. Vamos resolver juntos. E aí, meu amigo, aí fica insuportável, positivamente dizendo. E aí a gente já disse o dedinho do serviço aí. Perfeito, Fechou? cara. Animal. Se eu pudesse conectar tudo isso que nós conversamos aqui com o lance do novo, né? Esse aqui, primeiro Basecast, eu me sinto super honrado em estar nessa mesa aqui contigo, inaugurando, né, essa mesa. E é muito massa. Se eu pudesse falar pouquíssimos minutos sobre a novidade, né, sobre como se preparar para o novo, tem tudo a ver com o que a gente falou de propósito até agora, porque quando você entende, quando você faz com propósito, entende qual é o propósito, e você passa a viver dele, cara,
para fazer algo novo fica muito simples. O novo vai te dar insegurança, vai dar frio na barriga, né? A gente, de começar aqui, a gente tava com a equipe, tipo, pô, como é que senta na mesa de podcast? O palco a gente já domina, né? A gente sabe como... E agora senta aqui, cara, não sei nem onde colocar a mão. Pô, pode tomar água toda hora? Não pode. Só que o fato de você saber qual é o teu propósito, você enfrenta o novo com mais naturalidade. Não quer dizer que é fácil, mas passa a ser mais simples. Isso aí. Né? O simples não quer dizer que é fácil. O fato de ser simples, sentar aqui, é muito simples, né? Sentar aqui... O pessoal dá rec ali na câmera, a gente começa a falar, é muito simples. Não quer dizer que é fácil. Mas o fato de saber qual é o nosso propósito, saber que nós nascemos para ser sal e luz, temperar a vida das pessoas, realçar o sabor delas, né? Realçar aquilo que elas já carregam, isso traz muita tranquilidade para enfrentar o novo. E coragem, né? Nos traz coragem, porque quando você está baseado em um propósito... Baseado, pegou? Base. Base. Parte da base. Base, quando você faz parte da base. Basecast. Mas quando você tem uma base mesmo, que essa base é o propósito, você fica mais corajoso. Porque você tem um porquê tão forte, e aqui que entra o lance. Quando seu porquê é forte o suficiente para você estar disposto a entregar sua própria vida por aquele propósito, é porque realmente você descobriu o seu propósito. Quando você enxerga algo que você daria a vida por aquilo, uma causa que você daria a vida por aquilo, aí você encontrou o propósito. Aí você encontrou o sentido de ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, uma pessoa, um indivíduo de verdade, de honra, porque você encontrou uma causa pela qual você entregaria a sua vida. Morreria. Viveria e morreria também, se for necessário. É isso. Uma causa pelo qual vive a ponto de morrer, né? Massa. Então, eu vivo por essa causa a ponto até de entregar minha própria vida por ela. Esse é um princípio que nós carregamos isso desde o nosso Criador. Lá, Gênesis 1:26 diz, nós somos criados para ser a imagem e semelhança deles. Como assim deles? Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança deles. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho foi o que morreu pela causa. Então, nós carregamos esse DNA dentro de nós. Então, o indivíduo ele só pode ser pleno, eu acredito, quando ele encontra a causa pelo qual ele entregaria a própria vida dele. Aí, nesse momento, ele tem coragem para enfrentar o novo, mesmo com medo. Perfeito. Mesmo com medo. Então, assim, o ambiente de novidade para ele passa a ser corajoso, não que ele não tenha medo. Porque assim como Brené Brown fala, é Brené Brown, né? Coragem de ser imperfeito. Brené Brown. Ela diz que coragem não é a ausência do medo. Coragem é fazer mesmo com medo. Apesar do medo. Pois é, apesar do medo, eu tenho coragem de ir lá e enfrentar. Mas e o gelo na barriga? Mas e estar inseguro? Isso é substancialmente menor do que o propósito. Cara, eu gosto, pra gente... Acho que a gente tá indo pro final aqui agora, Acho né? que sim. Tem alguma pergunta, pessoal? Olha aí, pergunta? plateia, tem plateia pergunta? aqui. Tem plateia, pergunta? Cara, Ih, tem pergunta ali, ó. Manda pergunta. Você ferrou? Ferrou. Vai ser dois episódios em um aqui. Só 15 minutos mais, Lara, prometo. Não, brincadeira. Tá acabando. Eu gosto muito de usar, cara, o desenho... Você já assistiu Coragem, o Cão Covarde? Não. Um desenho do Cartoon Network, cara, velhão. É da tua época, assim, certeza. Diego. Cartoon Network. Eu vou fingir que eu não entendi essa parte. Coragem, o Cão Covarde. É engraçado, cara, esse desenho, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. E, de repente, a galera tá assistindo e fala assim, cara, o que o Coragem com Covarde tem a ver com isso? O Coragem, ele é um cachorro medroso pra caramba, o nome dele é Coragem, só que ele tem um motivo muito grande pra enfrentar todos os seus medos. Esse motivo se chama Muriel, que é a dona dele. E toda vez que ele tem algum desafio, porque acontecem várias bizarrices nesse desenho, ele enfrenta o seu medo porque ele tem um motivo muito grande que é a dona dele, que é a Muriel. Então, cara, ele enfrenta muitos medos. E o nome dele é Coragem, né? Então, ele é mega corajoso, não porque ele não tem medo. Na verdade, ele tem medo pra caramba. Só que ele enfrenta todos esses medos porque ele tem um motivo muito grande. E aí, um último ensinamento nesse desenho, né? É que sempre, para uma pessoa corajosa que enfrenta os seus medos, sempre tem uma vozinha que fica tentando te sabotar, né? E essa voz no desenho ali do Coragem é o Eustáquio, sei lá como que é o nome, do dono dele. Toda vez que ele tenta enfrentar o medo, aí o Eustáquio fica, pô, cachorro idiota. Então, o cachorro tá salvando a família, o cachorro tá enfrentando os medos e tem um dono ali falando, cara, pô, sai daí, né, seu cachorro idiota e tal. Então, eu vejo que o Coragem, né, ele tem um motivo, um desejo ardente, um porquê forte, um propósito. Ele vive com um propósito do quê? De salvar a Muriel.
A dona dele, aquela que ele ama muito. E isso faz com que ele enfrente os seus medos. Mesmo com muito medo, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Cara, isso é coragem de fato, né? Não é ausência de medo, mas é agir apesar do medo. É isso. Então, assim, ó, o ensinamento aqui é você encontrar um porquê forte. E esse encontrar, quando eu digo esse encontrar, você já entendeu os níveis aqui, pelo menos os 2 níveis você entendeu. O primeiro é viver com um propósito. Crie propósitos, crie porquês fortes. E isso vai clarificar o propósito e lá na frente você vai viver do propósito. Hoje nós temos o prazer e a realização, na verdade, não é nem prazer, mas é a realização de viver do nosso propósito. Nós temos uma empresa, nós temos um negócio que hoje nós podemos, cara, fazer isso aqui. A gente está fazendo numa sexta-feira, às 1h40 da tarde, a gente está aqui exatamente vivendo do nosso propósito. Isso aqui é a gente serve as pessoas, gera valor nas pessoas e é bem remunerado por isso. Então é uma honra enorme fazer isso. Né? Demais. Você poder viver isso. Porque muitas pessoas gostariam de estar vivendo isso e não estão. Por quaisquer motivos que sejam. Né? Mas veja só, viver do propósito é isso. E o convite aqui para você é o seguinte: clarifique alguns porquês fortes da sua vida, que esses porquês fortes vão te levar ao seu propósito, a ponto de você até entregar a sua vida, a ponto dos seus medos serem inferiores, a ponto de você realmente gostar da novidade, gostar do ambiente, às vezes, de desconforto. Eu gosto de dizer o seguinte: a maturidade vem emocional na vida de alguém quando ele aprende a ficar confortável no ambiente desconfortável. Quando você aprende a ficar confortável no ambiente onde a maior parte das pessoas estaria desconfortáveis, aí você atingiu um certo nível de maturidade emocional acima da média. Porque a maior parte das pessoas ficariam desconfortáveis em começar um podcast sem o script definido. Uhum. A maior parte das pessoas fala: o que eu vou falar? Não, pelo amor de Deus, eu preciso ter alguma coisa aqui. A maior parte das pessoas ficariam desconfortáveis nisso. Ainda bem que a gente preparou o nosso de hoje. Não, tem tudo. A Lara preparou um script certinho aqui pra gente. Ela só falou assim, ó. Obrigado, vai. Lara. Olha aí. Então é o seguinte. Nós ficamos confortáveis. Eu vou dar uma palestra. Poxa, não tô falando que você precisa ser assim. Tá? Tô falando que essa é a minha realidade. Mas eu me sinto confortável em começar uma palestra sem ter uma apresentação PowerPoint. Sem ter nada, nenhum material de apoio. Sem ter que ler nada. Eu me sinto confortável em estar ali. Mas não que isso não gere desconforto. Sim. Isso me dá, às vezes, frio na barriga. Às vezes, dá aquela palpitação. Você fala assim, caramba, uau, nós estouramos um número para nós, batemos um número grande de pessoas numa das nossas palestras recentemente, no mês passado. E chegou lá, não tinha script nenhum. Uau! Então, aquilo lá era um ambiente novo para nós, que naturalmente gera desconforto, mas eu fiquei confortável naquele ambiente desconfortável. Fazia parte do meu propósito, entende? E quando faz isso, essa novidade, esse ambiente novo, esse ambiente que você tem medo hoje, tem muita gente que está ouvindo a gente, Diego, que tem medo de se lançar. Medo do novo, medo da novidade. Como será que vai ser se eu fizer isso? E aí, por esse como será, e se tal coisa acontecer, se não acontecer, eu travo meu comportamento, eu travo de me lançar. Qual dica, pra gente caminhar pro fim agora mesmo, qual dica você daria pra essa galera que sabe que precisa se lançar num ambiente novo, sabe que precisa de repente tomar uma decisão e só se lançar? Boa. Última contribuição então, pra gente ir pro final mesmo. A grande sacada aqui, cara, é o seguinte: as pessoas ficam pensando, e se? E geralmente o final dessa frase é, e se der errado? E se der errado? E se não funcionar? E se eu quebrar? E se... E aí a primeira grande sacada é você mudar o final dessa frase, né? Você começar a pensar, e se der certo? E eu não sou o cara da mentalidade positiva barata, de você ficar imaginando as coisas darem certo, elas vão acontecer. Não, eu não sou esse cara. Eu só penso o seguinte, pensar positivo ou pensar negativo não muda a sua vida. Né? Tem gente que fala assim, não, cara, pensar positivo muda a tua vida. Não, pensar positivo não muda a tua vida. Só que pensar positivo te coloca num estado emocional favorável para mudar a sua vida. Tem um princípio, né, uma metodologia da psicologia, que é o PSAR, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Se eu tenho pensamentos negativos e se der errado, cara, eu vou entrar num estado emocional negativo que vai me levar a ter ações negativas e, por consequência, resultados negativos. Agora, se eu mudo, né, a única coisa que eu tenho 100% de poder
é sobre os meus pensamentos. Eu tenho poder sobre os meus pensamentos. Eu posso mudar a minha comunicação, né? Aquilo que entra. A comunicação tá ligado com aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, os ambientes que eu me coloco. Eu tenho controle nisso. Então eu posso mudar esse final dessa frase, essa primeira sacada. E se der certo? Eu tenho que pensar se der certo. Beleza, eu vou me colocar num estado favorável para agir. Agora, um outro exercício é você pensar mesmo no e se der errado. Cara, e se der errado? E eu gosto de pensar no e se der errado. E gosto de pensar no seguinte, cara, se der errado, o que é o pior que pode acontecer? Então foi o que eu tomei a minha decisão em 2017, quando eu saí, assim como você saiu da empresa que você trabalhava. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava para empreender, eu pensei, cara, e se der certo? Se der certo, em 2022, sexta-feira, 1h30 da tarde, eu tô gravando podcast. Lógico que eu não pensei nisso, porque nem tinha podcast lá. Mas eu projetei e falei, pô, se der certo, daqui 5 anos eu tô muito bem. Golaço, né? Golaço. Pô, vou estar muito feliz. Se der errado, o pior que pode me acontecer é eu entregar currículo na empresa, eu sou bom no que eu faço. E eu vou, cara, voltar a trabalhar no que eu sou bom, eu sei fazer. Então, eu gosto de pensar assim, cara, se der errado, o que é o pior que pode acontecer? É você ter que voltar para o mercado de trabalho, é você ter que tentar de novo, é você ficar negativo no banco alguns reais, alguns milhares de reais. Pô, Diego, como assim alguns milhares de reais? Nós já ficamos, né, cara? Não sei se você pode falar isso aqui ao vivo, mas eu já fiquei 20 mil reais negativo no banco enquanto empreendia. E, ok, por quê? Cara, esse é o pior. O pior que pode me acontecer é negociar com o banco. O pior que pode acontecer é negociar algumas dívidas, mas continuar perseguindo o meu propósito. Então, para mim, cara, a orientação é essa. É você pensar, e se der certo? Porque se der certo, meu irmão, vai ser golaço. E se der errado, quais são as novas ações que você pode fazer para fazer dar certo, entendeu? Acho que esse é o ponto. Foi uma base para nós também, em momentos difíceis que a gente passou, bem difíceis, desafiadores. Eu digo a gente, eu e minha esposa, e a gente ouviu uma frase uma vez, é uma frase mesmo, nada de impacto, mas essa frase era disso que eu temia. Era disso que eu temia, ficar 20, 22 mil reais negativo no banco. Era disso que eu tinha medo. E a hora que eu fui ver, eu tava vivo, normal, eu tava com a minha casa, eu tava comendo, eu tava com a pessoa que você ama. Era disso que eu temia. Isso, pra gente, destravou realmente nosso cérebro e fez com que a gente entrasse mais em ambientes de novidade, de desconforto. Fechou? Diego, top demais. Muito bom ter você aqui e a gente vai estar muito junto ainda, vai chamar muito convidado. E você que curtiu esse podcast, faz o seguinte, dá uma sugestão pra gente de tema que você gostaria que nós discutíssemos, que nós falássemos e gerássemos ensinamento pra você, aprendizado. Coloca aqui embaixo, vai ter algum campo aí pra você colocar uma sugestão de tema, de assunto pra gente discutir no Basecast. Galera, se você curtiu, você vai fazer o seguinte, você vai comentar nesse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, se você está ouvindo isso numa das plataformas aí de podcast, você vai dar um jeito de curtir, de fazer alguma coisa para esse conteúdo chegar para muita gente. Essa é uma forma de transbordo, entende? E o desafio que eu te dou aqui é você pegar um princípio que você aprendeu nesse podcast com a gente aqui e você ensinar alguém. Ensinar alguém. E depois, se você quiser, você pode falar para a pessoa assistir na íntegra, podcast total, mas você ensinar alguém. Fechou? Então, fechou. A galera vai ensinar essas pessoas. Consideração final. Mano, peraí, diretor de operações aqui, eu tenho que colocar um negócio aqui na mesa aqui agora e falar assim, velho, vamos divulgar essa parada, né? Se você foi beneficiado por isso, você vai fazer 3 movimentos. Você vai seguir um cara chamado Thiago Ehardit no Instagram. Coloca beleza? Só EH, Thiago com H, EH. O pessoal aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. O pessoal tá falando que vai colocar aqui embaixo. Você vai seguir o Instagram do Thiago, vai seguir o Instagram da base, base.d.treinamento. Você vai seguir também Diego de Rodrigues, _oficial. E, cara, se liga, a gente vai fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio no nosso primeiro podcast. Bora. 2 livros serão sorteados, então. As regras vão estar aí na descrição do vídeo, em algum lugar, para você concorrer a um livro do Thiago, Razão do Ser, e ao meu livro, A EMEV Atropela Essa Merda Vai. Vão ter as regras aí do sorteio para que você transborde na vida de alguém também, se você for sorteado. Beleza? Vamos levar essa mensagem mais adiante. Deus te abençoe demais. Tamo junto. Basecast só começando. Fechou, galera? Então, esse é só o primeiro. Estamos só começando mesmo. Vamos pra cima. Diegão, valeu. Tamo junto. Bom demais. Até a próxima.